Oi gente, meu nome é Christian Dunker, eu sou psicanalista, professor do Instituto de Psicologia da USP e eu tenho um canal no YouTube, o Christian Dunker, onde eu respondo perguntas sobre psicanálise, sobre filosofia, sobre psicopatologia, cinema, política. Então convido vocês a se inscrever no meu canal e a assistir o conteúdo dele aqui no 247, o querido 247, que está nesse projeto tão importante de compartilhamento, de saber e de abertura de mundos. Obrigado. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma nova técnica de colaboração aqui com o nosso canal, baseada na ideia de que agora vocês podem transcrever e traduzir os conteúdos dos vídeos anteriores. Para isso, basta clicar no vídeo aqui embaixo, onde a gente tem essa pequena engrenagem, e depois clicar em legendas e adicionar, então, fazer a legendagem do nosso canal. Quem quiser colaborar aqui com as pessoas que têm dificuldade de acessar auditivamente o canal e também com as pessoas que falam outras línguas. Mas hoje vamos a uma pergunta massiva de Heriberto Maia. Christian, você poderia comentar a leitura de Byung-Chul Han, da depressão, principalmente no livro Sociedade do Cansaço? Michael Luiz dos Santos, poderia falar de Byung-Chul Han? Jamila Medeiros, Byung-Chul Han no livro Sociedade do Cansaço, acerca da sociedade do desempenho. João Paulo, o filósofo Byung-Chul Han em Sociedade do Cansaço afirma que a psicanálise freudiana só pode ser efetiva numa sociedade repressiva, que baseia sua organização na negatividade das proibições. Manuel Monteiro, recomendo um autor, Byung-Chul Han, excelente. Áureo Toledo, Christian, pegando a deixa de uma pergunta aí embaixo, do Clayton, poderia comentar as afirmações do filósofo Byung-Chul Han sobre Freud? Tentando sintetizar a parte do argumento, ele diz que por que não estarmos mais em uma sociedade disciplinar e sim uma sociedade do desempenho, a qual estaria se desvinculando da negatividade das proibições, a psicanálise freudiana não daria conta de compreender esta nova realidade. Clayton Vicente Veiga de Souza Vicente. Boa tarde, estou lendo o livro Sociedade do Cansaço, no qual o autor Byung-Chul Han afirma, na página 79 em diante, na Sociedade do Esgotamento, que a psicanálise não pode dar conta do sofrimento psíquico do sujeito pós-moderno. O senhor poderia comentar tal crítica? Bom, gente, então, vamos lá, vamos à página 79 do livro Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han, onde ele de fato argumenta, como os nossos amigos aí apontaram, que a sociedade disciplinar, composta de hospitais, asilos, presídios, quartéis e fábricas, é a sociedade onde a psicanálise emerge. E ela só pode ser efetiva numa sociedade repressiva que se baseia na negatividade das proibições. A sociedade hoje teria mudado. Não é mais disciplinar, mas é uma sociedade do desempenho. Está cada vez mais desvinculada à negatividade das proibições e se organizando como uma sociedade da liberdade. E aí ele vai para considerações sobre o aparato psíquico em Freud, depender da ideia de transgressão, de que Freud, no fundo, é um herdeiro do sujeito kantiano, do sujeito do dever, não é mais esse sujeito que a gente tem enfrentado, porque o sujeito contemporâneo ele não é um sujeito da sua autolimitação, mas é um sujeito da afirmação. Argumenta que a consciência moral do eu não é mais como Freud a teria descrito. Ele não faz referência aqui a uma distinção freudiana muito importante entre eu e super-eu. Vamos falar um pouco disso mais à frente. Mas a ideia é que a prova clínica, vamos dizer assim, desse argumento, estaria concernida à depressão. Ele diz que a depressão não é uma consciência da repressão. A depressão é consequência de um esgotamento, de um excesso, por exemplo, de trabalho ou de ideais, Assim como ele argumenta que a depressão ela não faz transferência, ela não orienta o sujeito para o outro e para a indagação sobre sua própria subjetividade, mas ela se fecha ou ela é intrasubjetivante.
Para apresentar o seu entendimento de depressão, ele mobiliza um autor que a gente gosta bastante, lê, né, que é o Alain Ehrenberg, por exemplo, Das Unbehagen in der Gesellschaft, o mal-estar na sociedade. Então a gente vê sociedade do cansaço contra o mal-estar na sociedade. O relato que ele extrai do Ehrenberg não é um relato muito justo ou muito rigoroso em relação às coisas que esse autor vem fazendo, né? Entre outras coisas, o Byung-Chul Chan diz que o universo econômico não conta muito para as análises do Ehrenberg. Acho que isso não é muito correto de dizer, né? O Ehrenberg ele vem de uma tradição aí crítica, onde a gente insere, por exemplo, que apelo também, né? A ideia de que o capitalismo tem um espírito, esse espírito se transforma, e agora a gente teria chegado então numa sociedade por projetos, por um outro tipo de trabalho, e essa modificação no universo do trabalho é justamente a responsável pela emergência da depressão como paradigma de sofrimento. Por outro lado, argumenta corretamente que o Ehrenberg está dizendo assim, na nossa época há uma deflação do conflito, né? Então, assim como a histeria era definida por um conflito, assim como a repressão ela dependia de um conflito, agora a gente não se pensa mais a partir dos nossos conflitos fundamentais, a gente se pensa a partir do nosso desempenho, das métricas de alcançar ou não o desempenho que a gente se propõe, e que, portanto, a economia do conflito ela não estaria sendo assim abordada, a não ser necessária para a gente entender a depressão. Bom, gente, isso é no mínimo equivocado, né? O Freud tem uma teoria da depressão, ela está lá em Luto e Melancolia, a gente tem um vídeo recente sobre isso, e nos processos de luto a gente tem conflitos. A gente tem conflito que se coloca de uma maneira assim ortogonal em relação a outros conflitos, como o conflito edipiano. Há um conflito, então, há uma ambivalência entre amor e ódio, há um conflito entre deixar e ficar, há um conflito com a depressão entendida não só como perda, como paralisação do processo de luto relativo a pessoas queridas, mas também há ideais, há formas de corpo. Quer dizer, o Byung-Chul Chan parece não conseguir generalizar esse conceito de luto que está lá no Freud, né? Assim como ele acaba assim, fixando demais uma das narrativas de sofrimento que o Freud de fato abordou, que é essa narrativa que ele vai criticar em outros trabalhos, né? Como assim, a ideia de que a gente sofre por uma intrusão imunológica, de que a gente sofre com a chegada do estranho, do estrangeiro, do traumático, que os nossos sintomas são assim, a tentativa de expulsar e de negar isso que aparece desde fora. Esse é um paradigma, isso está lá no Freud, particularmente no Freud do começo, né, do Freud do trauma, mas há outros modelos que comparecem, né, na obra freudiana. Por exemplo, o modelo do pacto edípico, que é o modelo da lei. Né? E como é que a gente vai falar em sociedade do desempenho sem falar num nível de apropriação e de interiorização da lei? É difícil. Bom, pode não ser a lei no formato edipiano familiar. Tem outras formas de generalização da lei, que a psicanálise estuda também. Há um terceiro paradigma de sofrimento que diz respeito à dissolução das unidades simbólicas, que vai decorrer, então, das descobertas do Freud na década de 20, concernentes à pulsão de morte. Então, nem tudo é um conflito nos termos imunológicos, como o Byung-Chul Chan está colocando aqui, né? A gente poderia mobilizar também um outro paradigma que a gente encontra no Freud, que é o paradigma da alienação, né? Que é o paradigma da perda de si, da identificação excessiva com o outro, com as massas, que é o paradigma do empobrecimento do eu, ou enriquecimento do eu, que é o paradigma onde as questões relativas à intimidade e ao narcisismo vão estar ali muito concentradas.
né? Não é que ele está fazendo uma crítica inteiramente falsa, mas ele está lendo o Freud, pegando um dos seus 4 paradigmas de sofrimento e dizendo, olha, isso representa o sujeito freudiano. Para quem quiser assim desenvolver essa ideia, esses paradigmas eu apresento no livro aí, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Voltando, né? Nós estamos diante de um autor muito lido, bastante traduzido, um autor que tem uma biografia pessoal interessante. Ele nasceu na Coreia e ele vai depois se instalar na Alemanha, vai estudar filosofia em Freiberg e vai se localizar hoje, né, professor em Berlim, como um herdeiro do pensamento Heidegger. Então a gente vê isso nas análises que ele traz, né? Ele é um releitor crítico do Hegel, então toda essa crítica que ele faz à negatividade já estava lá, né? Ela foi atualizada por ele nesses trabalhos mais recentes. Ele também vai se indispor com a ideia de alteridade, vai descrever a nossa sociedade contemporânea como um declínio da autoridade e, retomando o diagnóstico do Heidegger, né, vai dizer assim, olha, a gente sofre porque há um mundo da técnica, que dominou as nossas relações com os outros e dominou as nossas relações conosco mesmo. Então a gente, por exemplo, acho que em Sociedade da Transparência, a gente não tem mais festas que celebram coisas. A vida adquiriu a estrutura de uma festa. Ou a gente não viaja mais para encontrar novidades, mas a gente tem uma vida em forma de viagem, em que a gente vai passando e as coisas assim não grudam na gente, não nos tocam. Nesse capítulo, né, da Sociedade da Transparência, onde ele aborda o tema da intimidade, que eu também venho trabalhando, ela comete um equívoco assim comum, né, que é de pensar que porque há uma intrusão do público no privado e uma transcrição do privado no público, a gente perdeu a dimensão de intimidade, né? Mas o que acontece aí? Ele está confundindo intimidade com privacidade. Não é por isso, ou seja, concordo com a descrição que ele faz, mas não pelos mesmos motivos. Não é porque há uma intrusão da privacidade. Não é porque a intimidade teria representado assim uma espécie de tirania em expansão. Ele pega essa ideia do Richard Sennett, né, o declínio do homem público, fazendo assim uma privatização generalizada de todas as esferas, e daí, bom, você não tem mais intimidade porque você não tem mais conflito, você não tem mais transição, você tem um fim da experiência da distância, como ele fala e descreve, né, para os processos de expansão narcísico da nossa cultura. Bom, qual que é o problema? Intimidade não é compartilhamento de identidade só. Né? Intimidade é compartilhamento da negatividade, da indeterminação, da incerteza, daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente não consegue nomear perfeitamente. Então ele não percebe que justamente o déficit de intimidade ele é gerado, né, por um processo interno à maneira como a gente lida com a nossa própria negatividade e como isso nos faz sofrer. Então disso ele intui assim, não, o sujeito não tem mais negatividade, ele não tem mais interioridade, ele não tem mais intimidade, e por isso o Freud teria que ser aposentado. Não é verdade, ele sofre com esse déficit de intimidade. Isso a gente escuta, isso aparece de várias maneiras, inclusive em maneiras assim reativas de expor a sua privacidade, né? Eu concordo com a análise dele, que nesse ponto parece derivar um tanto do Walter Benjamin, né? Quer dizer, a obra de arte, ela perde a sua aura, ela deixa de ser sagrada, a gente não tem mais aquela distância, ela se trivializa, e isso vale então para a nossa vida subjetiva, no sentido que ele parece atribuir ao Freud, que se torna assim trivialmente exposta, né? Então, intimidade seria um problema de exposição. Ele descreve corretamente o avanço disso, só que ele não percebe que este avanço justamente cria a zona na qual as expressões do sofrimento psíquico vão se reinstalar. A gente pode dizer, é um tipo de sofrimento narcísico, exatamente.
é que o narcisismo não é o individualismo. E eu acho que esse é um problema que, na leitura que ele faz do Freud, ele acaba herdando essa associação, e é uma associação que ela vem há muito tempo assim sendo debatida dentro dos estudos culturais, onde a obra do Hun Byung-Chul se instala, né? Então a gente já tem como um ponto de partida forte a cultura do narcisismo, do Lash, depois a gente tem o declínio do homem público, com Sennett, depois a gente já tem a efemeridade, com Lipovetsky, daí vem Bauman com os líquidos, daí vem Maffezoli, as tribos, aí vem uma série então de autores que mobilizam o quê? Justamente conceitos em natureza psicanalítica para pensar processos de individualização. Né? Me parece que ele entra nessa série e ele não percebe que esses autores estão discutindo justamente a diferença, a distância, o caráter não concêntrico entre individualização e narcisismo. Quando ele junta as duas coisas, a gente não consegue mais então entender as transformações que ocorrem no narcisismo, porque o narcisismo ele é sensível às mutações históricas de modos de criação, gramáticas de reconhecimento, modalidades de ideal, que é o que ele acaba analisando aqui na Sociedade do Cansaço. E nos seus trabalhos também posteriores, né? Então há uma espécie de releitura das coisas a partir do triunfo do positivo, né? Como se nossa época então fosse uma época disciplinar, onde a positividade é a forma da lei. Bom, o que a gente tem aqui é um modelo, vamos dizer assim, que entende que isso foi bem sucedido. O que a gente teria a dizer é que esse de fato é um modelo, né? E concordo em grande medida com a forma como ele descreve os processos neoliberais, né? De incorporação da disciplina. Então você agora é o seu gerente de RH, você é o produtor de valor agregado da sua vida, no seu networking, nas suas escolhas estéticas, no seu jeito de falar, enfim, tudo se torna, vamos dizer assim, captado pelo valor narcísico de autoapresentação. É correto. Ou seja, ele está descrevendo, né, algo que a gente também está tentando estudar lá na USP, que é como a chegada no neoliberalismo ela impacta modos de sofrimento, né, e produz essa subjetividade que ele descreve e critica como neoliberal. O ponto de divergência é que ele presume uma inacessibilidade da psicanálise a essa subjetividade que ela não é correta nem assim empiricamente nem teoricamente. Por quê? Porque ele acho que está tentando debater, como muitos críticos da psicanálise fazem, né, com o Freud. Então o Freud, lá no Mal-Estar e tal, que é um ponto de partida. E ela não percebe que entre Freud e a nossa época a gente tem Lacan, a gente tem Melanie Klein, a gente tem Bion, a gente tem um processo de atualização da crítica social psicanalítica e da clínica psicanalítica. Então, claro, quando ela pega aquele sujeito assim, da histeria dividida com versões do corpo e traz para nossa época, dizer, bom, essa figura não tem mais. Só que a gente também não fala mais dela como se ela tivesse permanecido idêntica assim, nos estudos assim psicanalíticos, no entendimento da clínica, por exemplo, no entendimento aqui que a gente discutiu sobre depressão, né? A depressão é acessível, é bastante acessível à psicanálise, porque no fundo a gente tem um conflito ali, mas é um conflito diferente, né, do clássico, um conflito com os juízos do próprio sujeito, com a dificuldade dele de produzir, com a dificuldade dele de narrativizar seu próprio sofrimento, com a dificuldade dele de manter e produzir desejo. Né? Isso é uma categoria aí lacaniana, ou que com Lacan a gente vai entender muito mais fácil essa outra face que ele está dizendo assim, olha, o super-eu freudiano, ele diz não, ele interdita, ele proíbe. Só que o super-eu lacaniano, ele não diz só não, ele diz também goza, ele diz aproveita, ele diz produza, ele diz trabalha. Isso está lá no Lacan, né? Quer dizer, isso é o que você, Hun Byung-Chul, está chamando de positividade. Isso foi incorporado
pela clínica psicanalítica, revertendo inclusive o papel simbolizante da negatividade. A gente tem a simbolização negativa, mas você tem também processos mais na clínica mais recente de tentativa de redução do gozo, de modulação da angústia, de barramento desse excesso. Muitos autores, correta ou incorretamente, partem e argumentam nessa direção, né? Então, todos os, vamos chamar assim, pós-lacanianos, né? Quer dizer, tem o Lacan que morreu em 81, e tem já uma geração, talvez duas, de pessoas pensando a partir do Lacan. Então aí, vários trabalhos sobre a depressão, sobre o neoliberalismo, sobre essa temática que você está desenvolvendo. Mas me parece que esse é um pensador que ele sofre um pouco da sua, vamos dizer assim, europeidade, mesmo tendo sido coreano, e ele não consegue pensar muito assim fora do eurocentrismo. Ele faz afirmações, por exemplo, como as de que, olha, hoje nós não sofremos mais medo com o estrangeiro que vai nos invadir. Nós sentimos que o estrangeiro é um peso. Na Alemanha, em Berlim, em Angela Merkel. Mas vamos para Brasil, vamos para África, vamos para o sistema de castas na Índia. O estrangeiro ele é ainda objeto, inclusive de manipulações políticas, como fonte de intrusão e de mal-estar. Então, aí a gente tem esse problema de você usar um único paradigma e ele funciona bem para a Europa, mas ele não alcança a hibridização e o conflito entre formas de sofrimento que está dado e atualmente aí em curso. Então falta um pouco assim de raciocínio estrutural para o Byung-Chul Han. Ele como bom heideggeriano, ele é coerente com essas premissas, ele vai pensar, né, uma outra forma de caminhar na história. Um pouco como o Peter Sloterdijk, né, que é outro pós-heideggeriano, que faz críticas análogas, esse sim, inclusive, ao próprio Lacan, né, o Estágio das Sereias, que a gente já rodou um vídeo aqui sobre esse autor. Né. Essa fixação num dos modelos de Freud, não reatualizado, né, aparece também em Agonia de Eros, né, onde ele vai opor muito francamente assim, sexualidade e poder. Né. Ele vai mostrar, de novo, né, boas descrições, como a gente está se tornando na sociedade do cansaço e desempenho, uma sociedade menos erótica, menos voltada, né, pro prazer ligado com o amor, pro prazer ligado com narrativas extensas de sedução, com impasses e conflitos, né? A gente se tornou consumidor de sexualidade e com isso a gente se demitiu de Eros. Não tem mais Eros na parada, a gente está muito mais interessado em produzir do que em transar, vamos dizer assim, né? Sim e não, né? De novo, é uma descrição de um processo que a gente vê na clínica, o consultório, tem pesquisas mostrando que os americanos transam cada vez menos, os brasileiros estamos indo para lá, né? E na verdade essa é uma maneira ruim de pôr a oposição, tanto porque isso está baseado em processos de masoquismo e sadismo, que são eles também formas de Eros, né? São formas da sexualidade, mas como você associa a sexualidade com a genitalidade, daí fica mais difícil de entender como o sexual está metamorfoseado nesse novo momento. Mas também porque ele não consegue entender como a sexualidade ela absorve o poder. Como o poder é afrodisíaco, como o poder ele cria fantasias, ela estimula modos de possessão e de entrega, modos de ser possuído e possuir, que justamente quando a gente não os tematiza como sexuais, o que acontece? Eles saem do lugar onde eles poderiam muito bem exercer sua liberdade, a cama, ou entre quatro paredes, e vão então para o chefe sádico, para o empregado infinito que trabalha sem parar porque absorveu essa disciplina. E você vai dizer assim, aí não tem sexualidade, isso aí é só, vamos dizer assim, autoconservação. Não, aí a gente tem justamente uma repressão da sexualidade, como ele chama aqui, mais ligada a Eros. Finalmente, a última consideração que eu faria é em torno de topologia da violência, né? Um outro livro assim bacana e muito uma descrição
da biopolítica e, de novo, uma boa crítica do neoliberalismo, mas no ponto descritivo, né? Mas que conceitualmente ela manca um pouco, né? Por exemplo, ele começa a dizer: a violência da força bruta está perdendo sua legitimidade, não só no cenário político, mas também em quase todos os níveis da sociedade. Meu caro, para a Alemanha ou para o Brasil? A violência está perdendo sua legitimidade? Quantos projetos a gente não tem de institucionalização da violência? E não só a violência naquela narrativa que a gente tem, tudo bem, senhor escravo, a guerra entre pessoas, violência contra o meio ambiente, a violência contra o comum, a violência contra o patrimônio cultural, né? Ele diz aqui: a viralidade substitui a violência de toda e qualquer visibilidade e publicidade, sendo que o próprio agressor se torna invisível. E é verdade, porque ele está pensando assim, naquele cara que aperta o botão e demite 200 pessoas na Malásia. É verdade, porque ele está pensando no cinismo como a violência se exerce nas relações cotidianas, baseado assim em práticas de invisibilidade, de recusa de reconhecimento, de desautorização do outro, práticas que levam ao sentimento de indignidade ou de desrespeito, e que são práticas assim que a gente não diz, isso não é violência, isso é só um jeito assim meio formal, meio institucional de proceder. E é verdade, né? Quer dizer, você tem essa outra forma de violência mais opaca, mais escondida, mas não dá para dizer que a violência ela foi assim naturalizada. Sem o emprego da violência física marcial, a gente provê condições para que as relações de domínio vigentes se mantenham, né? A gente tem um problema mais sério do que esse quando tem que enfrentar, vamos falar aqui no Brasil, né, morticínios, assassinatos de negros de periferia. Quer dizer, não é só que a gente naturaliza e acha que que estamos vivendo num mundo onde não tem isso, né? Então a ideia de que há uma nova topologia da violência é correta, né? A gente tem uma outra espacialidade, tem uma outra vamos dizer assim, subjetivação da violência. Que a violência está lá longe, ela não está aqui perto. Tudo bem, mas eu acho que é pouco para o tamanho do sintoma social que a gente está enfrentando. Então tá aqui, recomendo a vocês: Agonia de Eros, Sociedade da Transparência, Sociedade do Cansaço, Topologia da Violência. Tá debatido, discutido, é um autor legal, contemporâneo, traz aí um projeto muito interessante, mas, né, feito o nosso comentário, acho que na parte da psicanálise não foi o melhor momento do nosso Byung-Chul Han. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, e para receber mais fragmentos pós-neocoloniais não eurocêntricos, clique aqui em Aqueronta Movendo.